capítulo 1, versículo 1, 2, versículo 1 e 2, posteriormente, versículo 1 e o versículo 2, versículo 14, só o versículo 14, depois o versículo 21, e nós encerramos a leitura. No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez. Eu vou repetir: sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Belém, da cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Versículo 14, posteriormente versículo 21. Elas prantearam outra vez em alta voz. Depois Orfa abraçou sua sogra e lhe deu um beijo de despedida. Porém Ruth permaneceu com ela. Versículo 21, encerramos. Parti destas terras com as mãos cheias, e o Senhor me traz de volta com as minhas mãos vazias. Porque então havereis de me chamar de Noemi, quando o Senhor se mostrou desfavorável à minha pessoa? Eshadat me trouxe desgraça. 22, e eu encerro, perdão. Foi assim, portanto, que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Ruth, a Moabita, que veio dos campos de Moabe. Elas chegaram a Belém no início da temporada de ceifa da cevada. A igreja se assente, glorificando o santo nome do Senhor. Meus irmãos, olhem aqui, prestem muita atenção. Serei breve, para não se estender no tempo e não ser fatigante. Olha aqui, todos nós, em nossas tribunas, altares, ou até mesmo nesta igreja local, já ouvimos a falar acerca da história de Ruth. Ruth, esta mulher viveu no tempo de Juízes. No livro de Juízes, capítulo 17, versículo 6, a Bíblia nos informa, nos concede o conhecimento de que naquele tempo não havia rei sobre Israel. Então, o que acontecera era, o povo quando ia tomar um destino, o povo quando ia seguir uma direção, o povo quando ia seguir o norte, logo o povo ia segundo a sua própria direção, sem uma liderança, sem um rei, sem alguém que desse uma voz de autoridade, uma voz de direcionamento, para que eles se dirigissem a uma localização geográfica. Perceba, é um tempo de escassez. A Bíblia diz no versículo 1 que havia escassez de alimento, mas também está havendo uma escassez de uma liderança, porque está sem rei. Então perceba, é neste tempo que Ruth está inserida, é neste tempo que Elimeleque, Noemi, Orfa, seus filhos Malom e Quilion estão inseridos. Perceba, a Bíblia diz que um certo dia Elimeleque é o líder da casa. E perceba, a campanha é cujo nome possui, prosperando em tempo de escassez. Porém, eu quero pontuar, ser específico em alguns pontos, porque é claro, essa campanha que está ocorrendo, o Senhor já tem portas abertas para cada um. Porém, tem algumas lições que nós temos que aprender para nós prosperarmos em tempo de escassez. Olha aqui, Elimeleque, ele não recebe, ele tem a percepção, ele vai contemplar que em Belém entra em um tempo de escassez de alimentos, é um tempo de dificuldade, é um tempo que a fertilidade da terra tem se deteriorado. E Elimeleque tendo essa percepção, Elimeleque vai chegar em toda a sua família. Eu vou falar numa linguagem bem clara. Elimeleque vai chegar em toda a sua família, vai se reunir, vai se juntar. Elimeleque chama sua esposa Noemi, seus filhos Malom e Quilion, e diz: olha, aqui em Belém
estamos em momento de escassez. Preste atenção em mim, por favor. Aqui em Belém, estamos em momento de escassez. Então, vamos se dirigir à alta terra. Vamos se dirigir à alta localização geográfica. Que localização geográfica é essa? Eles vão partir para Moabe. Porém, perceba, uma das lições que eu quero aplicar aos irmãos é: nós temos que tomar cuidado, porque podemos perceber, reparar e contemplar no meio da nossa igreja, e falo igreja de forma universal, não especificamente o Brasil para Cristo, mas o que tem acontecido nos dias de hoje. Muitos crentes têm dispersado e têm perdido a sua identidade no meio da escassez. Porque pode reparar, é muito difícil você ver crente perder a sua identidade quando ele está na bonança. É muito difícil você ver crente perder a sua identidade quando ocorre tudo bem. Mas nós temos que tomar cuidado com os momentos de escassez, porque no momento de dificuldade, no momento de escassez, no momento de obstáculo, no momento de intempéries, logo alguns fraquejam, esfria na fé e perde sua identidade. Por que perder a identidade? Elimeleque vai para Moabe. Moabe é terra de pagãos, povos que adoravam outros deuses. E Belém, qual é o significado de Belém trazendo para o hebraico original? Não vou ficar falando difícil, mas é na casa do pão. E olha aqui, a Bíblia não disse que acabou o alimento. A Bíblia diz que entrou em escassez de alimentos. Porém, todos nós que somos cristãos temos que aprender que mesmo que Belém, a casa do pão, sendo um tipo da igreja, tiver um momento de escassez, nós temos que aprender que nós temos que praticar com fidelidade a casa do pão. Porque tem pessoas que quando chega um momento de dificuldade, ela abandona a casa do pão e quer ir para Moabe. Só que o que nos alimenta é o que tem dentro da casa do pão. Porque de Elimeleque, o que Elimeleque vai fazer? Ele quer ir para Moabe. Você já viu aquele líder, ou você já viu aquele crente que chega em um momento de dificuldade, escassez da igreja, ele quer mudar o alimento ao qual dá em Belém? Deixa eu te dizer, a palavra é uma só, o alimento é um só, o louvor é um só, o nosso Deus é único, é um Deus prazeroso, bondoso, amoroso, é um Deus glorioso. E o que eu estou falando é que em Belém, mesmo na escassez, nós não podemos mudar o pão que tem em Belém, porque o pão que tem em Belém é o pão que sustenta, é o pão que dá virtude, é o pão que revigora. O Senhor está dizendo na minha boca: mesmo que tiver escassez em Belém, mantenha a fidelidade, porque o Senhor vai te honrar em Belém. Perceba, Elimeleque é líder da casa, ele reúne sua família. Quando Elimeleque ele vai reunir a sua família, o que vai acontecer é, ele toma uma direção, vamos para Moabe. Porém, Noemi entra em concordância com Elimeleque e vai ir também. Neste caso, Noemi ela faz o papel de quem Maria vai com as outras. E deixa eu te dizer, tome muito cuidado com esse papel de Maria vai com as outras. Por quê? Porque um certo dia, quando você decide ser Maria vai com as outras, você está seguindo ordem de alguém. O problema é que um dia esse alguém vai morrer. O problema é que um dia esse alguém vai sumir do cenário. E quem vai ter que assumir a bronca de Maria vai com as outras é você. Então você tem pastor, você tem líder. Deus fala com você. Não vai pelo que todo mundo vai. A multidão costuma aplaudir quando dá certo, mas quando dá errado, a multidão vira as costas e abandona você. O Senhor está dizendo na minha boca: mantenha fidelidade, porque o Senhor vai te honrar, mesmo no momento da escassez. Porque tem gente que só critica Belém. Deixa eu falar para ti, preste atenção. Você lembra quando tu chegou em Belém? Belém aqui, estamos em Belém. Você chegou com o casamento destruído, com a vida destruída. Aí Belém começa a passar algumas dificuldades. Aí você começa a ver defeito em tudo, começa a criticar tudo, começa a apontar tudo. O Senhor está falando: seja grato a Belém que te ofereceu pão quando você tinha fome. Glorifica o Senhor no Belém quando você tinha fome. Glorifica o Senhor na cidade de Belém, que quando você necessitou de restauração da glória de Deus, do milagre de Deus, foi em Belém que o Senhor se apresentou para você e te deu alimento para você comer. O Senhor diz na minha boca: eu estou quebrando o tempo de escassez, estou trazendo pão para Belém e estou revigorando as suas forças agora. Olha aqui, Elimeleque vai, Noemi logo vai como Maria vai com as outras. Perceba, quando Noemi vai, a Bíblia diz que
Elimeleque vai falecer. Logo, quando ela chega em Moabe, os seus filhos Malom e Quilion vão se casar com duas mulheres que são de Moabe, moabitas. No livro de Deuteronômio, a Bíblia diz que os homens de Israel, o povo de Israel, não poderia fazer aliança com o povo de Moabe. Por quê? Porque quem tem aliança com Deus não se mistura com qualquer pessoa. Eu não estou dizendo que você não pode ir lá pregar o Evangelho, sentar 10 minutos, falar de Jesus na mesa. Eu estou falando que não tem como, a aliança não fecha, a aliança ela não progride. Por quê? Porque nós somos luz, nós somos sal da terra, e não tem como nós se misturar com as trevas. Mas quando nós pisarmos nas trevas, nós traremos luz a eles. Perceba, Elimeleque vai falecer. Agora, Malom e Quilion vão se casar, um com Ruth e outro com Noemi. Perceba, logo, a Bíblia também nos dá uma informação, que Malom e Quilion vão falecer. Agora, Noemi, o que resta para ela é as suas duas noras, Orfa e Ruth. A Bíblia diz no versículo 6, que um certo dia, Noemi vai ter o conhecimento que em Belém voltou a ter pão, que em Belém voltou a frutificar, a terra ser fértil. Olha o que Noemi vai fazer. Ela apronta suas malas para voltar para Belém. Perceba, Belém é um tipo da casa de Deus. Belém é aonde Deus habita. Belém é aonde o altar do Senhor está erguido. Perceba, preste atenção e olhe para mim. Ir a Belém não está errado, a atitude é correta. Porém, olha o que a Bíblia diz, que Noemi ficou sabendo que lá em Belém voltou a ter alimento. Então perceba, a atitude de voltar para Belém não é errada, mas o que está errado é a motivação com qual ela quer voltar. Porque a atitude de ir para a casa de Deus é correta, mas qual que é a motivação que tem te trazido aos cultos? Eu vou trazer para você. Olha aqui, você que tem vindo ao culto hoje, atitude correta, mas qual que é a sua motivação no meio desse culto? E eu já vou profetizar, se a tua atitude de estar no culto hoje é correta, a motivação tem que ser mais correta ainda. E como que eu faço, pregador? A atitude de estar é correta, mas a motivação é querer ver a glória de Deus. A atitude de vir para o templo hoje é corretíssima, mas a motivação é querer ver Jesus e não olhar para o irmão que está do seu lado. Porque a atitude correta tem que seguir de uma consequência, de uma motivação mais correta ainda. Porque não estamos em Belém pelo que Deus pode proporcionar, estamos em Belém porque é lá que Deus habita. Enquanto Deus se estabelecer em Belém, o Senhor está dizendo na minha boca: eu habito em Belém, estou quebrando a escassez, estou quebrando a dificuldade, estou passeando no meio do teu deserto, estou entrando na sua causa, estou entrando no teu cativeiro. Manda dizer o Senhor: eu estou preparando o culto de ação de graça no meio desse deserto, mas você e sua família não vai padecer no meio do deserto, porque eu vou preparar uma mesa de ação de graça, mesmo que o tempo seja de escassez. Olha aqui, ela volta, ela arruma suas malas e volta para Belém. Porém, Noemi é aquele tipo de uma pessoa que faz tempo que está na casa do Senhor. Com licença a todos que estão aqui, mas uma verdade eu preciso dizer. Olha aqui, tem gente que confunde estar muito tempo na casa de Deus e ser cheio da presença de Deus. É diferente. Noemi, ela vai querer voltar a Belém. Só que olha aqui, a Bíblia, do versículo 8 em diante, descorrendo os versículos bíblicos, a Bíblia diz que Noemi olha para suas noras e diz: olha aqui, pois eu não tenho mais filhos em meus braços, eu não tenho mais um filho nos meus braços para eles crescerem, e assim vocês prosseguirem em casamento com ele. Perceba, se Belém é um tipo da casa de Deus, a intenção de Noemi tem que ser: eu vou levar minhas noras para a casa de Deus. Mas perceba, quando a atitude nossa
uma consequência. Por quê? Porque Noemi não era para ter casado os seus filhos com mulheres moabitas. Então o que está acontecendo aqui com Ruth ela está com medo de chegar em Belém com moabitas do seu lado. Por quê? Significa que em um momento de escassez ela fez aliança com quem ela não devia. Eu vou repetir: no momento de escassez, Noemi esqueceu da identidade, da oração que fez ao Senhor, da vida de intimidade com o Senhor, e fez aliança com quem não devia. O Senhor está dizendo na minha boca: mesmo no momento de escassez, mantenha a sua identidade, a tua fidelidade, porque o Senhor te deu uma ordem, de comando. O Senhor te deu uma direção, e essa direção não tem nada a ver com aliança com quem não tem aliança com Deus. Levanta a mão que eu vou profetizar. Os obreiros da minha retaguarda, levanta a mão que eu vou profetizar. Assim diz o Senhor na minha boca: a prosperidade no meio deste vale está nas mãos do Senhor. O Senhor está dizendo na minha boca: o controle está na palma das minhas mãos. Não vai precisar fazer aliança, não vai precisar se expor na rede social, não vai precisar bater tambor, fazer voodoo, contar com magia negra. O Senhor pisou no meio da congregação agora e está mandando dizer: contempla essa nuvem de glória que passeia no meio da casa. O Deus de livramento pisou aqui agora para falar para mim, para falar para você, que no meio da escassez Ele preparou uma mesa e não será necessário você se corromper. As duas noras, elas vão chorar, elas vão prantear, e quando elas estão chorando, elas falam que não vão sair do lado da sua sogra, que é Noemi. Perceba, a Bíblia diz que Orfa vai dar um beijo no rosto de Noemi, porém Orfa vai se retirar, e Ruth não vai beijar no rosto, mas vai permanecer. Porém, olha para mim, por favor, eu quero desconstruir uma ideia hoje. Eu não sou obrigado a concordar com todo mundo, eu sou obrigado a concordar com a Bíblia. Perceba, pastor Raimundo, os obreiros da minha retaguarda, tem gente que usa uma frase filosófica, porque eu não gosto de frase filosófica nem mitológica. Eu amo o que está escrito na Bíblia, porque estamos na casa do pão, e na casa do pão nós amamos o pão. Olha aqui, a Bíblia diz que Orfa beija no rosto, mas se retira. E olha aqui, eu não estou defendendo a atitude de Orfa, mas uma coisa eu quero enaltecer. Por quê? Porque algumas pessoas têm o costume de dizer: se saiu da minha vida foi livramento, se saiu da minha vida é porque era do diabo, não era para ficar. E agora, por outro lado, é Ruth: se permaneceu é porque é de Deus. Nessa história é verdade, é verídica, é fato, porém em nossas vidas nós temos que aprender a aplicar. Olha aqui, tome cuidado com esse negócio de que todo mundo é substituível. Deixa eu falar, todo mundo carrega em si uma individualidade. Eu não estou pegando individualismo. Individualismo é uma praga para a igreja, mas a individualidade é uma bênção. Por quê? Porque enquanto eu prego, a irmã intercede na porta, o outro serve a água, o outro levanta a mão, abre a boca e dá glória. Sabe o que é isso? Individualidade. Isso é uma bênção. E eu não estou pregando individualismo. Todo individualismo contém a divisão no meio dessa congregação. Hoje está caindo por terra agora. Olha aqui, a Bíblia diz que Ruth permanece, correto, mas nos dias de hoje tem gente que alguém sai da igreja, desanima, esfria e fala: se saiu é porque não era de Deus, era enviado do diabo, era para sair. Olha aqui, tome muito cuidado com algumas permanências. Por quê? Porque se está permanecendo para causar contenda e divisão no meio da congregação, está permanecendo, mas da forma errada. É melhor se retirar, porque o Senhor não vai deixar, evangelista Denilson, ninguém acabar com a obra que o Senhor tem na igreja. É melhor se retirar do que querer ficar falando mal do pastor, mal da liderança. Isso é
22, Orfa, ela dá um beijo no rosto e se retira. Está errado, porém, é pior ficar, permanecer e virar a laranja podre para corromper os outros. Então ela se retira. Ruth vai permanecer, porém todos aqueles que permanecem têm preço, têm consequência. E eu estou pregando para você que tem pagado preço, tem consequência até hoje. Mas segunda-feira, de noite, campanha na sua igreja. Sei que ontem teve culto, você está aqui na segunda-feira. Sabe o que é isso? Fidelidade, permanência, resistência, resiliência, consistência. É isso que você está tendo. O Senhor está contemplando tudo. O Senhor está vendo tudo. Nada passa batido aos olhos de Deus. E Deus é Deus que tem honra para você. Coloque ali, por favor, para mim o versículo 22. Olha o que a Bíblia vai dizer. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita. Perceba, e com ela Ruth a Moabita. E perceba também, Mateus capítulo 1, quando apresenta a genealogia de Jesus, logo também apresenta a Ruth. Olha aqui, a graça de Deus é tão poderosa que ele vai falar sobre Raabe, que era uma prostituta, falar de Ruth, que era uma Moabita. Por quê? Porque a lei, o lado judicial, ele esconde você, não te chama pelo nome, ele te chama por indivíduo. Se cometeu um crime, o ex-presidiário, se é alguém que é importante, o governador, o presidente, mas a graça de Deus, ela tira o título terreno e te chama pelo teu nome. Isso é, glória a Deus, aleluia, isso. Levanta a mão comigo no glória, vem cá no glória, isso. Olha o que a Bíblia diz. E chegaram a Belém, no princípio da colheita da cevada. Sabe o que é isso? Ruth chega ao lado de Noemi, no início da temporada da prosperidade. Sabe o que é isso? Se Noemi deu um beijo no rosto e foi embora, não tem problema. Levanta a mão as Ruths. Isso, vai Ruth, levanta a mão Ruth. Isso, o nome é feminino, mas os homens levantam a mão também. Isso, eu estou pregando para você que teria tudo para largar sua casa, o ministério. Tem alguém aqui no meio da congregação que ia chegar no meio da liderança e entregar a carteirinha, mas o Senhor está dizendo na minha boca: não vai entregar, vai permanecer, vai ficar fiel. E o Senhor está me dizendo: eu estou preparando para você o início da temporada da fertilidade, porque você se mantém fiel, continua com as mãos levantadas, você se permaneceu fiel. A tua casa não é do diabo, a tua casa não é do Satanás, o teu marido não é da cachaça, o teu filho não é do mundão. Lá na tua empresa alguém está olhando para você e está querendo te derrubar, mas assim diz o Senhor na minha boca: eu estou entrando lá agora, não é amanhã, é agora, com mãos fortes. Estou com o decreto de Deus na minha boca para liberar. Eu estou colocando o papel dessa
Espírito Santo, eu sinto Espírito de profecia, enviado diretamente, me enchendo pelo Espírito Santo, para liberar uma palavra. Ô pastor Jefferson, com licença aqui, olha dentro dos meus olhos, por favor. Eu vi algumas pessoas, pastor Raimundo, todos os obreiros aqui, olhem para mim, por favor. Eu olho dentro dos olhos de vocês, eu vi algumas pessoas se retirando do meio desta casa, e eu não conheço muita gente aqui, só que estavam saindo, estavam reclamando do pão que aqui lhe foi dado, mas o Senhor está falando, eu vou fazer um mover, e eu vou trazer algumas pessoas aqui, pedindo perdão, porque foram ingratas com o alimento que lhe foi oferecido, e o Senhor está falando para mim, tem alguém lançando palavras, que os homens desse altar são incapacitados. Eu sou jovem, mas eu estou cheio da autoridade do Espírito, e olha aqui, e o Senhor está dizendo na minha boca, eu capacitei, eu escolhi, eu contemplei, eu vi toda a guerra, eu vi lágrimas no quarto, e o Senhor está falando, não escolhi a cabeça errada, não te separei à toa, não te coloquei aqui, irmão. Quem te deu autoridade foi o Senhor, quem colocou poder de liderança em tuas mãos foi o Senhor. O homem que se levantar querendo reagir, querendo refutar a palavra do Senhor, não irá ter com ninguém da liderança do altar. O próprio Deus vai descer na congregação e vai mostrar que Ele é Deus no meio dessa igreja. Abre a boca para glorificar. Com licença, eu só tenho um minuto, com licença. Abre a boca, igreja. Isso não é bagunça, não é emocionalismo, isso é poder de Deus. Eu não vim brincar de pregar, eu sou profeta e eu me inspirado pela palavra. O pão em Belém não acabou, em Belém ainda tem pão, tenha esperança, a história não acabou, a sua família está de pé, a sua casa está de pé, o teu filho não... Coloca a mão aqui, por favor. O Senhor manda te dizer, Ele te escolheu,